Bom, esse é o Cristo de Alfa Ômega, mais um vídeo para vocês. E hoje nós vamos falar sobre a lei e a graça, tá bom? Nós falamos no último que eles foram libertos do Egito, milagrosamente. Depois disso, eles peregrinaram pelo deserto. E nesse meio tempo, Deus deu a sua lei, tá bom? Vamos lá para Êxodo 19, versos 1 a 6. No terceiro mês, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, eles chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido do Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam. Ali Israel acampou em frente ao monte. Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim você falará à casa de Jacó, e anunciará aos filhos de Israel: Vocês viram o que fiz aos egípcios, e como levei vocês sobre as asas de águias e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São essas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Depois disso, Deus chamou Moisés ao Monte Sinai e começou a falar para ele os 10 mandamentos. Vou citar todos eles aqui e depois a gente se aprofunda ali em alguns só para vocês terem ideia de como funciona, tá bom? 1. Não terás outros deuses diante de mim. 2. Não farás para ti imagem de escultura. 3. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. 4. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 5. Honra teu pai e a tua mãe. 6. Não matarás. 7. Não adulterarás. 8. Não furtarás. 9. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E 10. Não cobiçarás. Estão todos escritos ali em Êxodo, no capítulo 20. Você pode ler ali o capítulo inteiro que você vai encontrar. E aí você olha, bom, tem alguns ali que é impossível eu ter cumprido a minha vida toda. Eu não menti, quando eu era criança eu mentia, até hoje às vezes eu minto, né? Não honra teu pai e tua mãe, já desobedeci meu pai e minha mãe. Mas tem uns ali que eu consigo. Não matarás, nunca trair meu cônjuge, meu namorado, minha namorada. Alguns ali eu consigo fazer. Mas nós vamos ver que não é bem assim. Jesus, ele se aprofunda sobre os 10 mandamentos lá em Mateus capítulo 5. Olha lá, então, Mateus 5, versículos 21 e 22. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: Não mate, e ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então você pensa, opa, peraí, como assim? Se eu ficar bravo com alguém, no sentido de tomara que aquele cara morra, ou, ou então se eu penso, poxa, aquela pessoa morreu pra mim, eu já matei? Sim, pra Deus você já matou. Sim, pra Deus você já quebrou esse mandamento. Poxa, mas calma, tem mais. Olha lá, versos 27 e 28 ainda de Mateus 5. Vocês ouviram o que foi dito: Não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Eita, só complica então, né? Tô condenado pro inferno, não tem mais saída pra mim. Calma. Por isso que nós não podemos viver para cumprir a lei. Nós não podemos depender disso para nos salvar. Ela nunca foi a forma de salvação. Ela sempre foi um espelho para nos mostrar o nosso pecado e nos mostrar como a gente, por nossa força, não pode alcançar a salvação. O nosso pecado fica evidente quando olhamos para a lei. Quando olhamos que não conseguimos cumprir até os mais básicos e mais simples mandamentos. Imagina se você está pendurado num penhasco, né? E tem 10 cordas, uma engatada na outra, ali como elas de uma corrente, né? Tem uma corda amarrada numa árvore lá em cima, aí outra corda amarrada nessa corda, outra corda amarrada na outra, na outra, na outra, na outra. Ou seja, você está pendurado por um fio de 10 cordas, né? Pensa qual dessas cordas tem que arrebentar para você cair no penhasco. Qualquer uma. Se a primeira que está amarrada na árvore arrebentar, você cai. Se a segunda arrebentar, você cai. Se a terceira arrebentar, você cai. Qualquer uma. A última, a 10ª arrebentar, você cai. Porque está uma ligada na outra. E é assim.
Se quebrarmos qualquer um dos mandamentos, ou seja, uma vez sequer na nossa vida, nós já estamos condenados. Porém, Deus não deixou por isso. Ele não deixou que fosse somente a condenação. Ele trouxe um meio de salvação, que depende dele, não de nós, porque pelas nossas forças é impossível. Nunca houve salvação por obras. Nunca houve salvação por obras. Mesmo no Velho Testamento, era pela graça. O pessoal fala da época da lei, da época da graça. Tudo bem, eu até entendo. Mas a salvação sempre foi pela graça, nunca pela lei. Antes criam num Salvador que viria. Hoje cremos no Salvador que já veio. Mas a graça continua sendo o meio para a salvação desde o pecado primeiro, lá de Adão e Eva. Olha Efésios 2, 8 e 9 o que diz. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Agora sabemos que não podemos nos salvar por nossa própria força, que não existe esforço humano capaz de conquistar a salvação e nos livrar do castigo eterno. Olha Romanos 3, 19 e 20. Ora, sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpado diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Sim, não tem jeito. Por nossa força é impossível. Mas há uma esperança para nós. Pela graça de Deus, Ele proveu uma esperança. E essa esperança está no Salvador, que nós vamos conhecer melhor até o final desse estudo. E continuando, para nós caminharmos com o nosso estudo, já chegando numa reta final, vamos passar rapidinho só por algumas informações. Enquanto Moisés ainda estava no Monte Sinai, o povo já estava se desviando e já estava assumindo idolatria lá embaixo, né? E isso aconteceu várias vezes. O povo frequentemente se desviava dos caminhos do Senhor. Deus instruiu a construção do tabernáculo, que simbolizava a sua presença no meio do povo. Deus levantou juízes cada vez que o povo se desviava e se encontrava em apuros. Aí Deus levantava um juiz que ia lá libertar o seu povo. Deus os guiou para a terra prometida e os levou em segurança milagrosamente até lá. E até que enfim chegamos nos reis. E é a partir de reis que nós vamos estudar no próxima semana. Aguardo todos vocês, vá nas nossas redes sociais e não esqueça de também acompanhar o programa na Rádio Oeste Cristã, como ele andou no ar comigo, sábado às 2 da tarde, lá no Oeste Cristã. Conto com vocês, uma boa semana a todos. Antes de desligar esse vídeo, eu gostaria que você assistisse algo que pode tocar o seu coração e que, se você tiver o desejo, vai ter as formas como você pode ajudar e contribuir, tá bom? É a Sofia Helena, ela tem uma doença que se chama AME e ela precisa de toda a ajuda possível. O Como Ele Andou e a Rádio Oeste Cristã apoiam a campanha AME Sofia Helena. AME significa atrofia muscular espinhal e é uma doença rara que tem tratamento genético no valor de 2,1 milhões de dólares. O medicamento usado é chamado Zolgensma, fabricado somente nos Estados Unidos e ainda não autorizado no Brasil. Sofia Helena é uma bebê que precisa tomar este medicamento até os 2 anos de idade. Ajude-a a conseguir este valor fazendo uma doação para a campanha Ame Sofia Helena. Todas as informações que você precisa e os números da conta estão aparecendo na tela nesse momento. Abra seu coração, não deixe de ajudar.